Senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, obviamente que não há outro assunto para nós hoje que não tenha sido o processo acontecido na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira, por conta da edição antecipada de uma revista de circulação nacional, que trazia como manchete a possível delação, possível porque não confirmada, pelo menos até agora, do senador Delcy do Amaral, ex-líder do governo da presidente Dilma no Senado. E que gerou uma série de controvérsias, uma vez que, até o final da tarde, o Delcy do Amaral, o senador Delcy do Amaral, não havia confirmado, mas para muitos aquilo já era verdadeira. Se vai confirmar ou não a delação, nós não sabemos, mas certamente ele trará uma série de situações que são bastante diferentes do que nós temos visto até hoje, a ponto de a oposição na Câmara Federal dizer que precisa anexar a revista ao pedido de impedimento da presidente Dilma, para que ele seja apreciado com aquelas informações que estão na revista e que ninguém sabe exatamente, professor Tecílio, como chegaram até a revista. Porque é surpreendente que antes mesmo de ser confirmada ou, neste momento, sendo negada uma informação, ela circule pelo Brasil inteiro como sendo verdadeira e, o que é mais surpreendente, seja dada como verdadeira nos principais telejornais, nas principais redes de TV, nos principais jornais do Brasil, e aí cria-se o fato consumado. É a profecia anunciada que se confirma, mesmo que depois venha a ser desmentida. E para, não diria surpresa, mas para completar o que muitos achavam que era uma obra necessária naquele momento, e que teria sido antecipada por essa matéria desta revista de circulação nacional, nós, na sexta-feira, tivemos, a partir das 5h30 da manhã, conforme todos puderam acompanhar na Folha de São Paulo e em alguns outros jornais, a partir das 5h30 da manhã, 5h15 da manhã, professor Tecílio, os principais veículos de comunicação já estavam, e a Folha de São Paulo relatou todos os detalhes desta operação de sexta-feira, já estavam em frente à casa do ex-presidente Lula, do seu filho, do Instituto Lula. Como? Nós não sabemos. Porque às 5h15 da manhã, antes mesmo da Polícia Federal, da Receita Federal chegar a esses endereços, a Folha de São Paulo e a Rede Globo já estavam esperando, quase que com a chave na porta, esperando para poder abrir a porta para a Polícia Federal e para a Receita Federal. O que, obviamente, será mais um dos tantos vazamentos que aconteceram nesses 2 anos de Operação Lava Jato. São 2 anos em que muitas das operações ficaram sendo conhecidas antes de ocorrerem pela revista Veja. A revista Veja saía na quinta-feira ou na sexta-feira, trazia a manchete e, na sexta-feira, a Polícia Federal fazia a operação. Eu até ouvi o delegado da Receita, o delegado da Polícia Federal dizer que vazamentos seriam rigorosamente investigados. Então, vai ter trabalho, porque serão 2 anos de investigação, 2 anos que nós fomos primeiro informados pela Rede Globo e pela revista Veja da operação e, na sequência, a operação ocorre através da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Então, me parece que agora a Operação Lava Jato certamente terá mais trabalho, terá que investigar 1 a 2 anos, pelo menos, de vazamentos absolutamente seletivos. Absolutamente seletivos. E a nós, quando aconteceu, na sexta-feira, uma série de conduções coercitivas, de mandato de condução coercitiva, o que nos chamou a atenção, e eu, como eu dizia, eu vinha para cá hoje, é que a condução coercitiva feita ao ex-presidente Lula não deveria ser nada excepcional. Realmente é uma medida, como a nota do Ministério Público alega, é uma medida que já foi usada 119 vezes
ou 116 vezes, não ouvi exatamente o número, mas mais de uma centena de vezes pelo Ministério Público. E nós todos, obviamente, todos nós, deputado Romanelli, Vossa Excelência, que é advogado, todos nós esperamos que essas cento e tantas vezes tenham sido precedidas de uma convocação que, ao ser aquele convocado, ao se negar a vir prestar esclarecimentos, tenha sido conduzido através do procedimento de condução coercitiva. Obviamente que eu falo que espero que tenha sido isso, porque acredito que a Operação Lava Jato tem sido bastante diligente e não cometeria um erro tão grande como esse para posteriormente ter algumas centenas de processos contra o Estado. Porque, obviamente, também que as pessoas se sentirem lesadas vão entrar com processo contra o Estado, como acredito que fará, inclusive, o presidente Lula, se assim, o ex-presidente Lula, se assim entender necessário. Mas o que nos chamou a atenção é que, quando fez esse procedimento, o ex-presidente Lula já havia, por 2 vezes, ido depor ou prestar esclarecimentos na Polícia Federal e ao Ministério Público. O que levou a nós termos a espetacularização, porque precedida de emissões de televisão, precedida do maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, precedida de uma comunicação no Twitter por um dos diretores de uma revista de circulação nacional, às 2h30 da manhã, dizendo que sexta-feira seria um dia glorioso e muito ensolarado, com notícias muito quentes, que aconteceriam a partir das 6 horas da manhã. Ora, é óbvio que esse espetáculo midiático não ajuda. Nós já tínhamos tido, dia 25 de fevereiro, uma ponderação feita pelo ministro Teori Zavascki, quando disse que muitas vezes o juiz se antecipa à ação e acaba criando constrangimentos. Isso no dia 25 de fevereiro. Surpreendentemente, 10 dias depois, novamente acontece uma situação num grau muitíssimo maior, e aqui é bom que se diga, não se pretende, senhores deputados e senhoras deputadas, que se impute ao ex-presidente Lula ou a quem quer que seja o caráter de inatingível. Todos podem e todos devem ser investigados à medida em que haja indícios de sua responsabilidade. Aliás, falo isso porque parece que a Justiça aqui no Paraná, o Judiciário, pelo menos no que diz respeito à Operação Lava Jato, tem um olho mais voltado para o lado esquerdo do que para o lado direito. Porque o senador Aécio Neves já foi por 4 vezes citado na Operação Lava Jato e nenhuma das vezes foi investigado. Nenhuma. É surpreendente como o senador Aécio Neves é citado, não sei se é culpado ou não, e não cabe a mim fazer esse juízo, mas em nenhuma vez, nenhuma, repito, 4 vezes, é com 1/3, é os 300 mil, é o mais chato, mas nenhuma vez a Operação Lava Jato achou que ele deveria ser ouvido, ou pelo menos deveria colocar pessoas dele ou do seu partido como pessoas que poderiam ser ouvidas. Mas esse é o problema da Operação Lava Jato. O que nos chama a atenção é que quando a Polícia Federal faz a operação, vai à casa do ex-presidente Lula, vai ao Instituto Lula, vai à casa do filho do presidente Lula, com todo o aparato de imprensa já previamente avisado, de alguma forma sabia, não se sabe exatamente por quê, faz a condução coercitiva, sem ter sido feito sequer uma notificação. E aí começam a acontecer as coincidências, que não são boas para nós, não são boas para o país, não são boas para a Operação Lava Jato, não são boas para o juiz Fernando Moro, não são boas para absolutamente ninguém. Não são boas para absolutamente ninguém, porque coloca, obviamente, coloca uma parcialidade na operação, coloca um grau de que nós não gostaríamos que fosse verdadeiro, mas que tudo indica que há um grau de parcialidade, inclusive ideológica, que nos deixa muito preocupados. A nós pouco interessa saber se pessoas que compõem a operação são amigos deste ou daquele, fazem parte deste ou daquele partido. Isso não interessa, porque todos têm direito, inclusive, a se filiar, a serem amigos, a terem relações com partidos. Também não interessa saber se equipes recebem troféus, não recebem troféus, de quem recebe, de quem não recebe. Aliás,
quero dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas que pouco me interessa saber se, assim como nós demos aqui o cidadão honorário, né, pouco me interessa saber se a Globo oferece troféus. Eu quero é que a Globo seja investigada. Eu quero, senhores deputados, que o triplex que todos dizem ser da Globo, e que, aliás, dizem que uma offshore no exterior, deputado Hussenbach, é dona do triplex da família Marinho, seja investigada. E isso compete à Operação Lava Jato, ou não? Ou a Operação Lava Jato não pode encostar na Rede Globo? Isso nós precisamos saber. Porque se não pode encostar lá, aí nós estamos diante de um fato muito complicado. Então a nós não interessa saber de quem é amigo, de quem é parente, de quem não é parente. Interessa que investigue, e temos dito o tempo todo, somos a favor da Operação Lava Jato, desde que ela não seja parcial, desde que ela não seja apenas para alguns, desde que ela não se detenha em delações e depois em vazamentos antecipados. Agora, nos surpreende que os acusados, antecipadamente, já sejam culpados, porque parece que é isso que está acontecendo. Dizer que ninguém é intocável não é verdade, não é verdade. Há uma série de intocáveis, sim. Alckmin é intocável, Serra é intocável, Aécio é intocável, coincidentemente os três do PSDB. Todos são intocáveis quando não são de um determinado lado dessa história. E aí me chama mais atenção, e eu não quero também, pouco me interessa, quando falam que procurador A, B ou C tem essa ou tem aquela vertente, participou disso, participou daquilo. Isso não me interessa e não nos interessa. Se no Banestado foi A, B ou C, não nos interessa. Interessa saber que a apuração seja feita do jeito que prevê aquilo que a nossa Constituição determina. Aí, obviamente, que nós temos que fazer algumas perguntas. Quando foi feita a condição de ser levado coercitivamente, a explicação dada pelo juiz Sérgio Moro é que era para proteger a família do presidente Lula e o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Mas proteger como? Se a Rede Globo e o próprio jornal Folha de São Paulo estavam lá às 5h30. Proteger como? Se procuradores antecipam-se, dizendo que a PF desconfia que é possível que tenha havido recursos ilegais. Ora, eu lembro aqui que ontem o senhor Jânio de Freitas fez uma afirmação que acho muito interessante. Abre aspas. Diz um procurador: eu desconfio da relação de Lula com empreiteiras. Policial e procurador que desconfia não vão para os jornais, vão trabalhar para esclarecer sua desconfiança e dar ao país informações decentes. Não tem que desconfiar, vai investigar e depois vai afirmar. Desconfiar que o Lula recebeu 30 milhões de reais, em qual conta? Aonde? Desconfiar que o sítio é dele? Qual escritura? Que o apartamento poderia ser porque foi usado? Qual escritura? Porque foi visitar? Então aqui nós temos uma série de pessoas que, se entrarem num apartamento para visitar e não comprarem, serão, por esta lógica, serão também culpados. Essa desconfiança seletiva, essa desconfiança que fez com que o país, na sexta-feira e no sábado, tivesse um dos momentos mais agitados da história recente, é uma desconfiança parcial, porque é uma desconfiança, como diz o ministro Marco Aurélio, precisamos colocar os pingos nos is. Amanhã constrói um paredão na Praça dos Três Poderes. Considera que o juiz Sérgio Moro age por critério seu, não pelo da legislação. E os resultados são atos de força. E isso implica retrocesso e não avanço. Nós, quando aqui fizemos título de cidadão honorário para o juiz Sérgio Moro, que por uma série de razões o deputado que fez a oferta não conseguiu entregar até hoje, mas nós fizemos por entender que há correção na Operação Lava Jato. Mas nós não podemos mais trabalhar com o verbo poderia, deputado Requião, seria, teria, haveria, saberia, sai com 10 malotes de lá, dizendo que vão investigar tudo. E eu não tenho a menor dúvida que antes que saia uma nota oficial, a revista Veja, a Folha de São Paulo e o jornal O Globo já terão dado nos seus jornais. Parece que alguém quer ir para o Jornal Nacional. Parece que alguém quer aparecer no Jornal Nacional ou na capa da Globo
deputado Romanelli, antes mesmo que os responsáveis, faço aqui uma lembrança, responsáveis que, como nós, são pagos com impostos, são cidadãos que são servidores públicos, todos os servidores públicos. Não há nota de desagravo, porque não houve agravo, mas conduzir coercitivamente o ex-presidente Lula, sem ter sido feito sequer uma intimação, o que farão com o senhor, deputado Romanelli? O que farão com o pipoqueiro da esquina? O que farão com a senhora que trabalha? Se chegam a esse ponto, nós não podemos viver um estado de exceção. Não foram um, ou outro, ou dois, ou três que lutaram para que nós tivéssemos estado de exceção, todos nós lutamos. E nós não podemos aceitar que isso aconteça como se estivéssemos todos amedrontados. Quem tiver culpa no cartório, que pague por ela. Agora, quem não tiver, que não seja antecipadamente colocado como culpado. Lhe dou a parte, deputado Romanelli. Deputado Tadeu Venere, eu ouço a sua fala e folgo em ver uma liderança expressiva do Partido dos Trabalhadores ir à tribuna e fazer aquilo que essa casa, inclusive, guardadas as divergências ideológicas que aqui tem, que o nosso país não pode, na sua democracia, ficar discutindo ter um país dividido entre petralhas e coxinhas, quando nós estamos discutindo no nosso país a manutenção, a prevalência do Estado de Direito Democrático. E o Estado Democrático de Direito pressupõe que todos são iguais perante a lei e a lei tem que ser respeitada por procuradores, promotores, juízes, desembargadores, ministro do Supremo Tribunal Federal. O que tem acontecido nesse país aqui tem causado espanto a todos. E eu, na sexta-feira, publicamente manifestei a minha solidariedade ao presidente Lula por conta do ato de violência institucional que ele foi vítima. Se todos querem e desejamos que o juiz Sérgio Moro continue na apuração importante de toda a corrupção que foi revelada pela Operação Lava Jato, por outro lado, não é possível que atitudes que contrariam o processo, o Código de Processo Penal no país, possam ser aplicados a um ex-presidente da República. Porque não dá para falar aqui, faz de conta, todos nós, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei. Mas não dá para tratar um ex-presidente da República que foi 2 vezes eleito democraticamente pelo povo brasileiro, como se fosse ele, na verdade, um marginal na forma com que foi feita o processo de condução coercitiva. Nem intimado havia sido. Se intimado, obviamente, ou discutiria judicialmente a intimação, ou, obviamente, compareceria. Agora, do ponto de vista do país, da nacionalidade, da questão dos direitos, do direito à dignidade da pessoa humana, nós temos que, de fato, reconhecer. Ontem ainda, para quem não assistiu, está no site da Band, houve uma entrevista do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele que é um ministro que está há 25 anos na corte, ele se posicionou frontalmente contrária à condução coercitiva, disse esse argumento, inclusive, deputado Tadeu Venere, se fazem isso com o ex-presidente da República, o que podem fazer com qualquer um de nós, com qualquer cidadão? O país tem regras, tem lei, tem ordenamento jurídico, os procuradores e promotores que agem a favor da minha avaliação do interesse público, têm que estar sujeitos ao ordenamento jurídico. E os juízes têm que ter autonomia e independência para poder decidir. Agora, que indiscutivelmente nós não podemos nos calar do ponto de vista dos direitos de cidadania que todos nós temos, isso não podemos. E no caso específico de um ex-presidente da República que fez um governo transformador nesse país aqui, que tem ainda, com todo o linchamento que é feito diariamente contra ele, uma grande liderança nesse país aqui. E esse país aqui não vai superar a realidade econômica que nós estamos vendo, a crise política, com mais conflito, mais confronto. Ao contrário, nós vamos aprofundar o fosso e o Brasil vai para o fundo do buraco se continuarmos nesse caminho. Então, a minha solidariedade ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula. Obrigado, deputado Romanelli. Só para concluir, senhor presidente, nós vamos continuar esse debate, mas é tão surreal que um procurador chega ao absurdo, patético,
de dizer que acha que as palestras que estão sendo pagas estão muito caras. Eu fico pensando que talvez o Ministério Público, a Polícia Federal, queiram fazer uma tabela de palestras. Vão perguntar para o Fernando Henrique Cardoso quanto que ele recebia. Amanhã, qualquer um que for falar tem que perguntar, ligar e perguntar, escute, palestra de deputado vale quanto? Porque é o fim do mundo. Quando o Ministério Público começa a extrapolar suas funções, a impressão que nos dá é que querem pôr uma pá de cal naquilo que foi investigado até agora.